Busca por civilizações extraterrestres. Parte 2. Sempre nos perguntamos se estamos sozinhos no universo. Nas últimas 7 décadas, essa se tornou uma das questões mais importantes para os astrônomos. Elas tentam captar sinais de rádio e pesquisar o espaço com a ajuda de naves espaciais. É claro que a busca mais avançada com a tecnologia atual é possível em nosso lar, o Sistema Solar. E embora durante esses anos não tenhamos encontrado nada que confirmasse a existência de vida em outros planetas, conseguimos pesquisar alguns objetos espaciais que podem, de fato, abrigar vida extraterrestre. E hoje gostaríamos de compartilhar alguns fatos impressionantes sobre eles. Junte-se a nós na busca por civilizações extraterrestres, parte 2. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, se quiser ver outro vídeo desta série. Certamente existem alguns objetos no Sistema Solar com condições próximas às da Terra. Como sabemos, cada um dos planetas gigantes possui inúmeras luas. Só Júpiter possui 79 delas, e esses objetos atraem a atenção de muitos cientistas. Os biólogos acreditam que uma das luas, ou até mesmo algumas delas, pode ter condições para a vida, então vamos conhecê-las. O Sistema Solar tem alguns pequenos planetas oceânicos. Um deles é Europa, satélite de Júpiter. Ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mais ou menos a mesma idade do planeta ao redor do qual orbita. Além disso, é o menor dos satélites galileanos, assim chamados em homenagem ao seu descobridor, Galileu Galilei, que os observou pela primeira vez em dezembro de 1609. O diâmetro de Europa é um pouco superior a 3.000 quilômetros. Bem, ele é menor do que a Lua, mas maior do que Plutão. A distância média de Europa até o Sol é de 780 milhões de quilômetros e até Júpiter 660 mil quilômetros. Ele sempre mostra apenas um lado do seu planeta, assim como a nossa Lua. A duração de um dia em Europa é aproximadamente 3,5 vezes a de um dia na Terra. As condições da superfície não dão esperança de que possa existir qualquer forma de vida. O satélite se move dentro dos cinturões de radiação de Júpiter, que são muito intensos, mas isso não é tudo. Há alguns dados interessantes obtidos pela sonda Galileu, que explorou o sistema jupiteriano de 1995 a 2003. Segundo ela, sob a camada de gelo que cobre Europa, existe um oceano profundo de água salgada. Ok, mas por que temos certeza de que é salgado? Bem, Europa possui um campo magnético. Nesse caso, apenas água salgada pode ser condutora de eletricidade. Além disso, com a ajuda da análise espectral, os cientistas conseguiram encontrar cloreto de sódio na superfície de Europa. O sal de cozinha é quase inteiramente composto por ele. É também o principal componente do sal marinho. Todos esses dados sugerem que os oceanos de Europa podem ser muito semelhantes aos da Terra. A profundidade desse oceano, junto com a camada de gelo superficial, pode variar de 80 a 170 quilômetros. Se considerássemos 100 quilômetros como a profundidade média do oceano do satélite e reuníssemos toda a água de Europa em uma esfera, então o raio dessa esfera seria de 877 quilômetros. Além disso, há mais água em Europa do que em todos os oceanos da Terra juntos. Embora os nossos oceanos sejam vastos, não são tão profundos. Tem em média cerca de 4 quilômetros. A principal fonte de calor em Europa é o aquecimento de maré, uma deformação sob a influência da gravidade do planeta. Esse processo é suficientemente poderoso para manter o oceano em estado líquido. Como você sabe, organismos vivos se desenvolvem bem nos lagos subglaciais da Antártida. Portanto, nada os impediria de fazer o mesmo em Europa. A sonda Galileu mostrou estranhas depressões e cúpulas na superfície, o que sugere que a camada de gelo do satélite pode rachar devido ao calor vindo de baixo. Longas fissuras lineares têm, em geral, apenas 1 a 2 quilômetros de largura, mas podem se estender por milhares de quilômetros na superfície de Europa. Algumas delas evoluíram para cristas com centenas de metros de altura, enquanto outras se abrigam em largas faixas com várias fraturas adicionais. Mas como chegar até o oceano? A camada de gelo de Europa tem cerca de 20 a 30 quilômetros. Ainda não temos nenhuma tecnologia capaz de perfurá-la, mas alguns cientistas sugeriram que, já que o gelo está se rompendo, talvez a água chegue sozinha até a superfície. E eles estavam certos.
O telescópio espacial Hubble detectou ali alguns poderosos geysers de água. Infelizmente, no sistema de Júpiter não havia nenhuma sonda naquele momento que pudesse estudar tudo em detalhe, mas Europa continua sendo um dos lugares mais atraentes na busca por vida extraterrestre. O segundo planeta gigante do nosso sistema solar é Saturno. Ele também possui muitos satélites, mas Encélado é o que recebe mais atenção. É uma das menores luas de Saturno, com formato esférico regular, mas é o maior entre os satélites internos. Sua distância de Saturno é de 237 mil quilômetros. Um sobrevoo em torno dele leva 33 horas para Encélado. E assim como a Europa e nossa Lua, ele também está de frente para o planeta com um dos lados. Encélado é muito pequeno. O raio médio do satélite é de apenas 0,04 do da Terra. Além disso, ele é coberto por gelo. Quando a sonda Cassini sobrevoou o lado noturno de Encélado, observou jatos de água que eram lançados diretamente no espaço a partir das fissuras. Não há dúvida de que havia água líquida sob o gelo. A Cassini passou bem no meio dessas emissões. Ela examinou essas partículas de gelo e comprovou que se tratava de água salgada com minerais. Isso é um indício de que existem chaminés hidrotermais no fundo desse oceano, expelindo água rica em minerais. E como sabemos, a água líquida é uma das principais condições para a vida. De qualquer forma, hoje estamos falando não apenas sobre a busca por vida, mas também sobre a busca por vida extraterrestre inteligente. Nesse caso, é bem difícil imaginar que algum tipo de civilização pudesse viver sob o gelo, mas talvez existam alguns micro-organismos. Ainda assim, não vamos esquecer que a natureza é mais rica do que podemos imaginar e funciona de maneiras mágicas. Mas vamos falar sobre outro satélite interessante de Saturno, Titã. Ele recebeu esse nome porque é bastante grande, mais precisamente 1,5 vezes maior do que a Lua. Pode até ser chamado de um planeta completo, embora pequeno. Titã possui uma atmosfera densa, muito semelhante à da Terra. No entanto, não há oxigênio, apenas uma atmosfera composta por 95% de nitrogênio. O restante é, em sua maior parte, metano. A força da gravidade é 7 vezes menor do que na Terra. Por isso, os cientistas conseguiram até enviar uma sonda espacial para lá. Ela foi chamada de Huygens e fazia parte da missão Cassini. Descendo de paraquedas, fotografou a superfície de Titã. Se você comparar essas fotos tiradas de uma altitude de cerca de 10 quilômetros com imagens no deserto da Namíbia, na África do Sul, verá as mesmas dunas. Mas havia uma fotografia ainda mais interessante transmitida por essa sonda, na qual é possível ver o leito de um rio e nuvens. E de que são exatamente essas nuvens em um planeta onde a temperatura média é de cerca de menos 180 graus Celsius. Certamente não são de água. Elas são de metano. Aqui o metano desempenha o papel da água. Titã tem chuvas de metano e rios de metano. Claro que devido a essas condições, a existência de vida na superfície do satélite parece impossível. Mas cálculos mostram que sob a superfície, onde é mais quente, a vida pode existir. Mas o mais interessante é que na superfície de Titã existem mares e lagos formados por hidrocarbonetos líquidos. Além disso, biólogos sugerem que algumas estruturas vivas poderiam se desenvolver ali, mas isso ainda é apenas uma hipótese, por enquanto. De qualquer forma, e quanto à busca por civilizações extraterrestres inteligentes? No final da década de 1950, começamos a pensar que nossa civilização estava suficientemente desenvolvida para entrar em contato com civilizações extraterrestres. Então, em 1959, físicos perceberam que nossa engenharia de rádio estava, na verdade, em um nível muito avançado. Antenas gigantescas eram necessárias para se comunicar com sondas distantes. Naquele momento, esse era o maior refletor capaz de transmitir mensagens de rádio de forma direcionada. Ele também podia receber sinais muito fracos vindos do espaço. 2 físicos americanos, Cocconi e Philip Morrison, publicaram uma nota breve sobre isso na revista Nature. Se outra estrela em algum planeta possuísse os mesmos receptores e transmissores de rádio que os nossos, então a comunicação por rádio seria possível. Poderíamos estabelecer a troca de mensagens.
Além disso, era necessário decidir sobre vários aspectos importantes: a frequência necessária para procurar sinais de rádio do espaço, a direção correta da antena e a forma dos sinais recebidos. A primeira questão foi resolvida rapidamente. O espaço é preenchido por hidrogênio. É praticamente a única substância que pode ser encontrada em todos os lugares. O hidrogênio possui uma linha de radiação de 21 centímetros de comprimento, e esse é um marco natural que qualquer civilização que começasse a explorar o espaço poderia compreender. Na onda de 21 centímetros, todo o universo faz barulho. A primeira pessoa a sintonizar o rádio nessa onda foi Frank Drake. Ele o direcionou para as estrelas mais próximas que eram semelhantes ao nosso Sol. E como foi esse experimento? Contaremos tudo no próximo vídeo da nossa série Em Busca de Civilizações Extraterrestres. Curta e se inscreva no canal.